milionário precisa encontrar uma mulher que se apaixone por ele sem saber quem ele é, em apenas um mês, ou perderá toda a sua fortuna. Imagine acordar um dia e descobrir que toda a sua vida de luxo, jatos particulares e mansões à beira-mar, pode evaporar como fumaça se você não provar que é capaz de ser amado pelo que é, não pelo que tem. Essa é a realidade brutal que caiu sobre Victor Santos, o implacável CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Inovatec, um império construído byte por byte pelo seu pai, Rafael Santos, um visionário que saiu das ruas pobres de São Paulo para dominar o mercado global. Victor, aos 38 anos, era o rei do Silicon Valley brasileiro. Alto, com olhos penetrantes cor de aço e um sorriso calculado que fechava negócios bilionários, mas que nunca aquecia um coração. Ele vivia em um mundo de números, algoritmos e aquisições hostis, onde o amor era um luxo desnecessário, algo para os fracos que não podiam comprar sua própria felicidade. Mas o destino, cruel e irônico, tinha outros planos, e tudo começou em uma manhã chuvosa de outono, quando Rafael, debilitado por um câncer que devorava seus dias, chamou o filho para uma conversa que mudaria tudo. No escritório envidraçado no topo do arranha-céu da Inovatec, com vista para o caos vibrante da cidade abaixo, Rafael sentou-se em sua cadeira de couro desgastado, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto segurava uma xícara de chá morno. Ele era um homem de 70 anos, com rugas que contavam histórias de noites insones, codificando o primeiro software que o tornaria rico, e olhos que ainda brilhavam com a sabedoria de quem sabe que o verdadeiro tesouro não está nos bancos. Victor entrou apressado, ajustando o relógio Rolex, que valia mais que o salário anual de 100 funcionários, e sentou-se do outro lado da mesa maciça. "Pai, o que é tão urgente? Tenho uma reunião com investidores em meia hora", disse ele com a voz firme, mas impaciente, sem notar o quanto o pai havia emagrecido nas últimas semanas. Rafael respirou fundo, o ar saindo em um suspiro que carregava anos de arrependimentos. "Victor, eu te criei para ser forte, para conquistar o mundo que eu mal arranhei. Você é brilhante nos negócios. Dobrou nosso faturamento em 5 anos, comprou concorrentes como se fossem brinquedos. Mas, filho, onde está a sua alma? Você comanda impérios, mas vive sozinho em uma fortaleza vazia. Eu vi você dispensar mulheres como se fossem e-mails lidos, nunca se permitindo. Sentir nada além de controle. O dinheiro nos deu tudo, menos o que realmente importa. Conexão verdadeira, um amor que não venha com um preço." Victor franziu a testa, achando aquilo um devaneio poético de um homem doente. "Pai, amor é para romances baratos. Eu tenho responsabilidades. A empresa precisa de mim." Mas Rafael não estava para brincadeiras. Com voz rouca, mas resoluta, ele revelou o ultimato que havia preparado em segredo com seus advogados. "Você tem 30 dias, Victor. Encontre uma mulher que se apaixone por você sem saber quem você é. Sem o sobrenome Santos, sem os jatos, sem as contas bancárias. Se falhar, toda a herança vai para uma fundação que eu criei para ajudar startups de jovens empreendedores das periferias, como eu fui um dia. A Inovatec será vendida e você começa do zero, como eu comecei. Prove que pode ser amado pelo homem por trás da máscara, ou perca tudo." O choque atingiu Victor como um soco no estômago. Ele riu nervoso. Depois argumentou furiosamente, chamando aquilo de loucura, de manipulação. "Você não pode fazer isso. Eu construí isso tanto quanto você." Mas Rafael, com lágrimas nos olhos, respondeu, "Eu posso e farei, porque te amo o suficiente para te forçar a viver de verdade." Atordoado, Victor saiu do escritório sentindo o chão tremer sob seus pés caros. Como diabos ele faria isso? Ele, que mal conseguia lembrar o nome de uma conquista casual, agora precisava conquistar um coração genuíno em um mês, sem opções. Ele decidiu se
disfarçar como um programador júnior em uma pequena startup incubada pela Inovatec, um lugar humilde chamado Code Hope, focado em apps para educação gratuita em comunidades carentes. Lá, ele seria apenas Vic, um cara comum com jeans desbotados, um laptop velho e mãos que nunca tocaram código sujo. Sem carro esportivo, pegaria ônibus lotado. Sem jantares em restaurantes estrelados, almoços em marmitas. Era humilhante, mas necessário. E foi ali, no primeiro dia, tropeçando em um fio solto no chão bagunçado do escritório improvisado em um prédio antigo, que ele esbarrou em Helena Ramírez. Helena era uma força da natureza aos 32 anos. Cabelos castanhos cacheados que caíam como uma cascata rebelde, olhos verdes cheios de determinação e um sorriso que iluminava o caos ao redor. Viúva há 2 anos após perder o marido em um acidente de carro, ela cuidava sozinha da mãe idosa, que lutava contra o Alzheimer, e trabalhava como designer gráfica na Code Hope, dobrando turnos para pagar as contas médicas e sonhar com um futuro melhor. Ela não tinha tempo para bobagens, mas sua bondade era inata. Ajudava colegas com cafés quentes em manhãs frias e ria de piadas ruins para animar o ambiente. Quando Vitor, ou melhor, Vic, caiu aos seus pés com uma pilha de papéis voando, ela riu alto, um som genuíno e contagiante. Ei, novato, cuidado com os fios traiçoeiros ou vai acabar codificando no chão. Deixa eu te ajudar. Enquanto o ajudava a se levantar, suas mãos se tocaram por um segundo. E Victor sentiu um arrepio estranho, algo que nenhum negócio milionário jamais provocara. Nos dias seguintes, Victor se viu imerso em um mundo novo. Ele, que ditava ordens de um trono corporativo, agora lutava para debugar códigos simples, cometendo erros hilários que faziam a equipe rir. Em um momento engraçado, durante uma reunião de brainstorming, ele sugeriu uma ideia revolucionária, que era basicamente o que a empresa já fazia. E Helena, com um brilho malicioso nos olhos, rebateu: Uau, Vic, você acabou de reinventar a roda. Mas ei, pontos pela empolgação. Vamos refinar isso juntos? Ele corou. Ele, Victor Santos, corando, e riu de si mesmo pela primeira vez em anos. Foi o início de uma paquera sutil. Olhares trocados sobre telas de computador, cafés compartilhados onde ele ouvia histórias dela sobre noites insones cuidando da mãe e como o riso era sua arma contra o desespero. Sabe, Vic, a vida é como um app bugado. Você conserta um erro, surge outro, mas no final, o que conta é não desistir, disse ela uma vez, tocando seu braço levemente, enviando faíscas pelo corpo dele. Mas por trás da fachada, Victor sentia o peso do prazo. Ele admirava Helena, sua resiliência, sua empatia, a forma como ela transformava dor em arte nos designs que criava. Pela primeira vez, ele questionava sua vida vazia. E se o pai estiver certo? Pensou, enquanto via Helena rir de uma piada boba que ele contou sobre um código que se rebelou. O romance nascia devagar, mas intenso, um toque acidental, uma conversa profunda sobre sonhos perdidos. No entanto, o segredo pesava como uma âncora. Ele precisava que ela se apaixonasse por Vic, não por Victor. E enquanto o relógio ticava, uma dúvida crescia. E se o amor verdadeiro exigisse mais do que um disfarce? O que ele não sabia era que Helena guardava seus próprios segredos, feridas profundas que poderiam mudar tudo. Victor Santos nunca imaginou que um ônibus lotado às 7 da manhã, com o cheiro de café barato e o barulho de conversas desconexas, pudesse ser tão revelador.
Ele, que estava acostumado a deslizar por São Paulo em uma SUV blindada com motorista particular, agora se equilibrava em pé, segurando uma barra de metal enferrujada, enquanto tentava não derrubar o laptop velho que carregava na mochila. Era seu terceiro dia como Vic, o programador júnior da Code Hope, e cada momento no papel de um homem comum o forçava a enxergar o mundo por uma lente que ele nunca usara. O desafio do pai, que a princípio parecera uma chantagem absurda, começava a mexer com ele de formas inesperadas, e o motivo principal disso tinha um nome: Helena Ramírez. Na pequena sala improvisada da Code Hope, com paredes descascadas e ventiladores que zumbiam como insetos irritantes, Helena era um farol. Ela trabalhava em uma mesa bagunçada, cercada de esboços coloridos e canecas com frases motivacionais como "crie com o coração". Victor a observava de canto de olho enquanto fingia ajustar linhas de código que ele, na verdade, mal entendia. Anos no topo o haviam afastado da programação prática e ele estava enferrujado. Mas Helena não parecia notar seus erros. Em vez disso, ela o incluía com uma naturalidade desarmante, como na manhã em que chegou com uma bandeja de pão de queijo fresquinho. "Trouxe para a equipe, novato. Pegue antes que o Tiago devore tudo", disse ela, apontando para um colega magrelo que já enfiava 2 na boca, fazendo todos rirem. Victor pegou um hesitante e, quando mordeu, o sabor simples e quente o pegou desprevenido. Ele não comia algo assim desde a infância, em visitas à casa da avó. "Tá com cara de quem viu um alienígena, Vic. É só pão de queijo, não precisa chorar", brincou Helena, dando uma piscadela que fez o coração dele tropeçar. Aquele momento bobo, com migalhas na mesa e risadas ecoando, foi quando Victor percebeu que algo estava mudando dentro dele. Ele não estava apenas fingindo ser Vic. Ele queria ser Vic, pelo menos perto dela. Helena tinha uma energia que o desarmava. Ela contava histórias sobre sua mãe, Dona Clara, que às vezes esquecia o nome da filha, mas ainda cantava músicas antigas com uma voz de anjo. "Ela me ensinou a desenhar, sabia? Antes do Alzheimer roubar pedaços dela", disse Helena uma tarde, enquanto mostrava a Victor um esboço delicado de um pássaro. Ele viu uma sombra de dor nos olhos dela, mas também uma força que o fazia querer ser melhor. "Você é incrível, Helena. Cuida de tanta gente e ainda faz esses desenhos que parecem vivos", disse ele, quase sem pensar, e ela corou, surpresa. "Nossa, Vic, cuidado com os elogios. Posso acabar gostando de você", respondeu ela, meio brincando, meio séria, e o ar entre eles pareceu vibrar. A paquera crescia em pequenos gestos. Ele levava café para ela deixava post-its com desenhos engraçados na mesa dele, como um bonequinho de Vic lutando com um código monstro. Em um fim de tarde, enquanto a equipe trabalhava até tarde para lançar um novo recurso do app educacional, Helena se sentou ao lado dele para revisar um layout. Seus ombros se tocaram e nenhum dos dois se afastou. "Você já pensou em como um app pode mudar a vida de alguém, Vic? Tipo, uma criança que nunca teve acesso a livros. De repente ela pode aprender. Isso me mantém acordada à noite no bom sentido", disse ela, os olhos brilhando. Victor, que já fechara negócios que mudaram mercados inteiros, sentiu-se pequeno diante da paixão genuína dela. "Eu nunca pensei assim, mas você faz parecer que vale a pena tentar", respondeu ele, e pela primeira vez não era uma frase calculada, mas o disfarce pesava como uma corrente invisível. Cada vez que Helena ria de suas piadas desajeitadas, como quando ele derramou café na camisa e ela o ajudou a limpar, rindo tanto que quase chorou, Victor sentiu uma pontada de culpa. Ele estava mentindo para ela. Não era só Vic, o cara simples que contava histórias exageradas sobre consertar computadores na adolescência, uma invenção completa. Ele era Victor Santos, o homem que assinava os cheques que pagavam o aluguel da Code Hope, e o prazo de 30 dias, agora com apenas 25 restantes, era uma espada sobre sua cabeça.
Ele precisava que Helena se apaixonasse por ele. Mas como, se cada passo mais perto dela era construído sobre uma farsa? Uma noite após um dia exaustivo, a equipe decidiu relaxar em um bar simples perto do escritório. Victor, que estava acostumado a lounges exclusivos com uísques de 30 anos, se viu segurando uma cerveja gelada em um copo de plástico, enquanto Helena o desafiava a cantar no karaokê. Vai, Vic, mostra esse lado roqueiro que você jura que tem, provocou ela rindo. Ele, que nunca cantara em público, subiu ao palco só para impressioná-la, escolhendo uma música brega dos anos 80. Sua voz era horrível, desafinada ao ponto de fazer a plateia gargalhar, mas Helena aplaudiu como se ele fosse uma estrela, gritando: "É isso, Vic, arrasou!" Quando ele desceu, vermelho de vergonha, ela o abraçou rápido, o cheiro de baunilha do perfume dela, ficando com ele pelo resto da noite. "Você é mais corajoso do que parece, novato", sussurrou ela, e Victor sentiu o coração disparar, não só pelo abraço, mas pela possibilidade de que ela pudesse gostar dele, do Vic, não do milionário. Porém, naquela mesma noite, algo o abalou. Enquanto conversavam no canto do bar, Helena deixou escapar um comentário que o pegou desprevenido. "Sabe, Vic, eu já fui noiva de um cara que parecia perfeito. Rico, charmoso, o pacote completo. Mas ele mentiu sobre quem era sobre tudo. Quando descobri, meu mundo desabou. Nunca mais confiei em alguém que esconde a verdade." Ela riu, tentando disfarçar a mágoa, mas Victor viu a cicatriz em seus olhos. Ele engoliu em seco, o peso do próprio segredo o sufocando. Helena tinha sido ferida por uma mentira e ele estava construindo outra. Pior ainda, ele estava começando a sentir algo real por ela, algo que o fazia querer contar tudo, mas o medo de perdê-la e a herança o mantinha calado. De volta ao seu apartamento, luxuoso, onde o silêncio era mais alto que o barulho do bar, Victor olhou para o relógio. 25 dias. Ele precisava acelerar as coisas. Mas como? Helena era diferente de qualquer mulher que ele conhecera. Ela não se impressionava com grandiosidades, mas com gestos simples, como quando ele a ajudou a carregar caixas pesadas de material escolar para uma doação. "Você é um cara legal, Vic. Não sei como alguém tão desajeitado com códigos pode ser tão bom com pessoas", dissera ela sorrindo. Ele queria ser aquele cara para sempre, mas o prazo e a verdade o perseguiam. E no fundo, uma nova dúvida nascia. Será que ele estava se apaixonando por Helena ou apenas pelo desafio? E o que ela faria se soubesse quem ele realmente era? Victor Santos, ou melhor, Vic, acordava todas as manhãs com um nó no estômago que não explicava apenas pelo café fraco que agora tomava em vez do expresso importado de sua antiga rotina. Era o 10º dia do desafio imposto por seu pai, Rafael, e restavam apenas 20 dias para cumprir o ultimato. Encontrar uma mulher que o amasse sem saber que ele era o bilionário por trás da Inovatec ou perder tudo. Mas o que o mantinha acordado à noite não era mais apenas a ameaça da ruína financeira. Era Helena Ramírez, a mulher que, sem saber, estava virando seu mundo de cabeça para baixo. Cada sorriso dela, cada conversa, cada toque acidental fazia Victor questionar quem ele realmente era. O CEO implacável ou o Vic desajeitado que ria de si mesmo enquanto tentava sobreviver no caos da Cold Hope? Naquela manhã, o escritório da startup estava mais agitado que o normal. A equipe corria contra o tempo para finalizar um aplicativo que levaria aulas gratuitas de matemática para crianças de comunidades carentes. Helena, com os cabelos presos em um coque bagunçado e uma caneta entre os dentes, coordenava o design do app com uma energia que parecia desafiar a exaustão. Victor, ainda lutando para se passar por um programador júnior, se atrapalhava com linhas de código que até um estagiário dominaria. Em um momento de distração, ele apagou acidentalmente uma parte do layout que Helena passara horas ajustando.
O silêncio na sala foi ensurdecedor quando ela abriu o arquivo e viu o erro. Vic, o que aconteceu aqui? Perguntou ela com uma mistura de incredulidade e cansaço. Ele gaguejou, o rosto queimando de vergonha. Eu acho que cliquei na coisa errada. Meu Deus, Helena, me desculpa. Para sua surpresa, ela não explodiu. Em vez disso, suspirou, esfregou os olhos e riu. Um riso cansado, mas genuíno. Você é um desastre, novato. Mas tudo bem, a gente conserta. Só não me faça trabalhar até meia-noite de novo, tá? Ela puxou uma cadeira e sentou ao lado dele, tão perto que ele podia sentir o calor do braço dela contra o seu. Juntos, refizeram o layout e Victor, que nunca precisara colaborar tão de perto com ninguém, se viu fascinado pela paciência dela. Enquanto ajustavam cores e fontes, ela contou, quase sem perceber, sobre a vez em que desenharam um mural inteiro para uma escola comunitária apenas para a chuva destruir tudo na mesma noite. Eu chorei como criança, Vic. Mas no dia seguinte, as crianças da escola vieram me ajudar a pintar de novo. Às vezes, perder tudo te ensina o que realmente importa. Ele olhou para ela, querendo dizer que entendia, mas as palavras ficaram presas. Como contar que ele nunca perdera nada além de negócios e que agora temia perder algo que nem sabia que queria? A paquera entre eles se intensificava em momentos roubados. Durante um intervalo, Helena o desafiou a um jogo improvisado de arremesso de bolinha de papel no lixo. Se você acertar, eu pago o almoço. Se errar, é por sua conta, disse ela com um sorriso travesso. Victor, que nunca fora de errar alvos em reuniões de conselho, falhou miseravelmente e a risada dela ecoou pela sala. Você é péssimo nisso. Tá devendo um lanche, novato. No food truck do lado de fora, enquanto dividiam um sanduíche de pernil, ela perguntou, e você, Vic, qual é a sua história? Não fala muito de si. Ele hesitou, inventando uma meia-verdade sobre crescer em um bairro simples, consertando computadores velhos. Ela ouviu com atenção, os olhos verdes brilhando de curiosidade. Você tem cara de quem guarda segredos, sabia? Mas tudo bem, eu gosto de um mistério, disse ela, cutucando-o de leve. O toque tão simples fez o coração dele disparar, e ele se pegou imaginando como seria segurar a mão dela de verdade, sem pretextos. Mas o disfarce de Vic começava a rachar. Naquela tarde, enquanto ajudava a carregar caixas de materiais para uma doação da Code Hope, ele deixou escapar um comentário sobre uma conferência de tecnologia em Dubai. Algo que um programador júnior jamais saberia. Helena franziu a testa, confusa. Como você sabe disso, Vic? Não é o tipo de coisa que a gente vê no noticiário. Ele riu, disfarçando o nervosismo. Li em algum blog de tecnologia, sabe? Sou meio nerd. Ela aceitou a explicação. Mas Victor viu uma sombra de dúvida nos olhos dela, e isso o aterrorizou. Ele estava se apaixonando. Não pelo desafio, mas por ela, pela forma como ela dançava distraidamente ao som de uma música no rádio do escritório, pela maneira como falava com a mãe ao telefone com uma paciência infinita, mesmo quando Dona Clara a confundia com uma amiga de infância. Ele queria contar a verdade, mas o medo de perdê-la era maior que o prazo que o espreitava. Naquela noite, a Code Hope organizou um evento comunitário para apresentar o app a professores locais. Victor, que já discursara para plateias de investidores em Nova York, sentiu um frio na barriga ao ajudar a montar cadeiras dobráveis em um ginásio escolar. Helena, com um vestido simples que parecia brilhar nela, explicava o projeto com tanto entusiasmo que até os professores mais céticos sorriam. Após o evento, enquanto todos comemoravam com refrigerante e salgadinhos, ela puxou Victor para um canto. Você já se sentiu como se estivesse vivendo um sonho, mas com medo de acordar? Perguntou ela, a voz baixa, quase vulnerável. Ele quis dizer que sim, que cada momento com ela parecia um sonho do qual ele não queria despertar, mas apenas assentiu.
Ela sorriu hesitante, e por um instante ele achou que ela ia se aproximar mais, talvez até beijá-lo. Mas então Tiago, o colega comilão, gritou algo sobre karaokê da Vitória, e o momento se desfez em risadas. De volta ao seu apartamento, Victor encarou o espelho, vendo um homem dividido. Ele não era mais só o CEO frio que manipulava números e pessoas. Helena estava despertando algo nele, uma versão de si mesmo que ele nem sabia que existia. Mas o relógio não parava. 20 dias. Ele precisava que ela se apaixonasse por Vic, mas e se o amor que crescia nele exigisse a verdade? E pior, ele descobrira por um e-mail do advogado do pai que Rafael estava mais doente do que deixava transparecer. O câncer avançava rápido e talvez ele não tivesse nem 20 dias para ver o filho. Cumprir o desafio. A pressão crescia e Victor sentia que o jogo estava mudando. Helena não era apenas a chave para a herança, ela era a chave para algo muito maior, algo que ele estava começando a temer perder mais que a fortuna. Enquanto isso, Helena, em seu pequeno apartamento, escrevia em um caderno velho, um hábito que mantinha desde que perdera o marido. "Conheci alguém, Miguel", escreveu, como se conversasse com o falecido noivo. "Ele é desajeitado, mas tem algo verdadeiro. Ou será que estou me iludindo de novo?" Ela fechou o caderno, o coração apertado. Helena também guardava segredos, não sobre quem era, mas sobre o que a fazia hesitar em confiar. E, sem que Victor soubesse, o passado dela estava prestes a colidir com o presente dele de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. O relógio marcava 15 dias restantes, e Victor Santos sentia o tempo escorrer como areia entre os dedos. Cada dia na Cold Hope o puxava mais fundo para um mundo que ele nunca imaginara habitar. Um mundo de marmitas compartilhadas, piadas internas e o calor humano que ele, como CEO da Inovatec, sempre manteve à distância. Mas era Helena Ramírez quem transformava esse mundo em algo que ele não queria deixar. Aos 38 anos, Victor, que já negociara fusões bilionárias sem piscar, agora se pegava nervoso só de pensar em como fazer Helena rir ou em como disfarçar o fato de que Vic, o programador júnior, sabia mais sobre estratégias corporativas do que sobre JavaScript. O desafio do pai, que começara como um jogo de poder, agora era uma corda bamba emocional. E ele não sabia se estava mais apavorado com a possibilidade de perder a fortuna ou de perder Helena. Naquela manhã, o escritório da Cold Hope estava em polvorosa. Um bug crítico no aplicativo educacional ameaçava atrasar o lançamento. E a equipe trabalhava em um frenesi de teclados e xícaras de café frio. Victor, tentando se fazer útil, acabou travando o sistema de testes ao tentar otimizar um trecho de código. Tiago, o colega que parecia comer mais do que trabalhava, soltou um gemido dramático. "Vic, você é tipo um vírus ambulante. Quem te contratou, hein?" A sala explodiu em risadas. E Helena, que revisava um layout ao lado, deu um tapinha no ombro dele. "Calma, Tiago. O Vic é nosso caos criativo. Vamos consertar isso juntos, novato." Ela se inclinou sobre o teclado dele, o cabelo roçando o braço de Victor, e começou a explicar o erro com uma paciência que o fez sentir um aperto no peito. "Olha, aqui você pulou uma validação. É como tentar cozinhar sem checar se tem sal. Quer que eu te mostre?" Ele assentiu, mais focado no brilho dos olhos dela do que na explicação técnica. Enquanto trabalhavam, Helena começou a falar sobre a mãe, Dona Clara, que tivera uma crise na noite anterior, esquecendo completamente quem ela era. "Foi como se eu fosse uma estranha na minha própria casa. Ela gritava por uma amiga que morreu há 20 anos. Às vezes, sinto que estou perdendo ela aos poucos, sabe?" A voz dela tremia, e Victor, sem pensar, segurou a mão dela por um instante. "Você não está sozinha, Helena. Ela tem sorte de ter você." Ela olhou para ele surpresa, e por um segundo o mundo ao redor sumiu.
Você é mais doce do que parece, Vic. Só não vai se acostumar a segurar minha mão, tá? Brincou ela, mas não soltou imediatamente, e o calor daquele toque ficou com ele pelo resto do dia. O flerte entre eles era como uma dança delicada, cheia de passos hesitantes e momentos de pura eletricidade. Durante o almoço em um boteco simples onde a equipe se reunia, Helena desafiou Victor a provar um pastel de jaca. É vegano, novato, expande seus horizontes. Ele fez uma careta exagerada ao morder, o que a fez rir até engasgar com o suco. Você parece uma criança experimentando brócolis. Como sobreviveu até agora? Victor, rindo, respondeu. Com muito café e charme, claro. Ela revirou os olhos, mas o sorriso não saiu do rosto. Esses momentos tão simples faziam Victor sentir algo que ele não sabia nomear, uma leveza que o dinheiro nunca comprara. Ele queria mais disso, mais dela, mas o segredo que carregava era como uma sombra que crescia a cada dia. Naquela tarde, a Cold Hope recebeu uma visita surpresa, um representante da Inovatec, enviado para avaliar o progresso da startup. Victor, que não esperava isso, quase engasgou com o café quando viu o jovem executivo de terno impecável entrar pela porta. Era Daniel, um dos assistentes de confiança de Victor na Inovatec, um rapaz ambicioso que conhecia cada detalhe da vida do chefe. Victor se encolheu atrás do monitor, rezando para não ser reconhecido. Daniel, com seu jeito arrogante, começou a fazer perguntas incisivas sobre o projeto e Helena, sempre profissional, respondeu com firmeza, defendendo o trabalho da equipe. Quando Daniel perguntou sobre a equipe de desenvolvimento, ela apontou para Victor. O Vic é novo, mas está se esforçando. Ele tem um jeito único de resolver problemas. Daniel olhou para Victor, franzindo a testa, e por um momento Victor achou que seria desmascarado. Mas Daniel, talvez distraído, apenas assentiu e seguiu em frente. O alívio de Victor durou pouco. Ele sabia que encontros como esse seriam cada vez mais arriscados. Naquela noite, Helena o convidou para ajudar em um projeto pessoal. Pintar uma parede na casa de Dona Clara que ela queria transformar em um mural da memória, com desenhos que lembrassem a mãe dos bons momentos. Victor, que nunca segurara um pincel, aceitou sem hesitar, só para passar mais tempo com ela. Na casa modesta, com móveis antigos e o cheiro de chá de camomila, ele viu Helena em seu elemento. Carinhosa, mas firme, enquanto lidava com a confusão de Dona Clara, que insistia em chamá-lo de Roberto, um velho amigo da família. Desculpa, Vic, ela está num dia difícil, disse Helena, os olhos marejados. Victor, tentando aliviar, pegou um pincel e começou a pintar um pássaro desajeitado na parede. Olha, Dona Clara, um passarinho para você. A idosa riu, um som frágil, e Helena olhou para ele com algo novo nos olhos. Gratidão, talvez, ou algo mais profundo. Enquanto pintavam, Helena abriu o coração. Depois que perdi o Miguel, meu noivo, achei que nunca mais ia querer alguém por perto. Ele era tudo para mim, até eu descobrir que ele mentia sobre quem era. Negócios escusos, promessas falsas. Me quebrou de um jeito que ainda não consertei. Ela parou, o pincel tremendo na mão. Victor quis contar a verdade ali mesmo, dizer que ele também escondia algo, mas o medo o travou. Em vez disso, ele disse: quem machucou você não te merecia, Helena. Você é especial. Ela sorriu triste e se aproximou, os rostos a poucos centímetros. Você é diferente, Vic. Não sei o que, mas sinto que você entende a dor de carregar um peso. Antes que ele pudesse responder, Dona Clara chamou, quebrando o momento, mas o quase beijo ficou pairando no ar. De volta ao seu apartamento, Victor recebeu uma ligação do médico do pai. Rafael piorara. O câncer estava avançando, mais rápido que o esperado. Ele quer te ver, Victor. Diz que é importante. O peso do prazo, agora com apenas 15 dias, se misturava à culpa de mentir para Helena e ao medo de perder o pai. Ele olhou para uma foto antiga dos dois,
retirada quando ele era criança, rindo em um parque. Pela primeira vez em anos, Victor sentiu lágrimas escorrerem. Ele estava se apaixonando por Helena, mas o castelo de mentiras que construíra ameaçava desmoronar. E o que ele não sabia era que Helena, em seu caderno, escrevera naquela noite: Vic me faz querer confiar de novo, mas e se ele for bom demais para ser verdade? O passado dela, que Victor ainda desconhecia, guardava uma conexão inesperada com a Inovatec. Uma conexão que poderia destruir tudo. Victor Santos acordava agora com o som de notificações imaginárias, como se o relógio do desafio do pai fosse um alarme constante em sua mente. Restavam apenas 12 dias para provar que alguém poderia amá-lo, sem saber que ele era o bilionário por trás da Inovatec, e o peso dessa missão se misturava a um sentimento novo e avassalador: o amor que crescia por Helena Ramírez. Ele, que já enfrentara acionistas furiosos e crises financeiras sem vacilar, agora sentia o coração disparar só de pensar nela. No jeito como ela ria das suas tentativas desajeitadas de programar, na força com que enfrentava as dores da vida, na curva suave do seu sorriso quando achava que ninguém a observava. Mas cada passo mais perto dela era também um passo mais fundo no pântano de mentiras que ele construíra como Vic, o programador júnior da Code Hope. E naquela manhã, o equilíbrio precário desse disfarce começou a desmoronar. No escritório da Code Hope, o clima era de celebração contida. Após noites insones, a equipe finalmente corrigira o bug crítico no aplicativo educacional e o lançamento estava marcado para o fim da semana. Helena, com olheiras disfarçadas por um sorriso radiante, organizava uma apresentação para mostrar o app a uma escola comunitária. Victor, ainda atrapalhado com códigos, se ofereceu para ajudar com os slides, qualquer desculpa para ficar perto dela. Enquanto ajustavam imagens em um canto da sala, ela o cutucou com o cotovelo. Ei, Vic, você já pensou em ser designer? Porque programador não tá rolando, hein? Ele riu, fingindo ofensa. Você tá ferindo meu ego, Ramírez. Vou te provar que sou um gênio do código qualquer dia desses. Ela revirou os olhos, mas o olhar demorado que trocou com ele disse mais do que palavras. Era como se a cada dia uma ponte invisível se formasse entre eles, feita de risadas, confidências e olhares que duravam um segundo a mais do que o necessário. Na hora do almoço, a equipe se reuniu em um restaurante simples, com mesas de plástico e um rádio tocando sertanejo antigo. Helena, sentada ao lado de Victor, começou a contar uma história engraçada sobre o dia em que tentou ensinar Dona Clara a usar um tablet. Ela achou que era um controle remoto e tentou mudar de canal na Netflix com ele. A mesa explodiu em risos e Victor, aproveitando o momento, imitou Dona Clara apontando o tablet para a TV, fazendo gestos exagerados que arrancaram gargalhadas até de Tiago, que engasgou com o refrigerante. Vic, você é um palhaço, devia fazer stand-up, não código, disse Helena, limpando uma lágrima de tanto rir. Mas, quando ela pousou a mão no braço dele, um gesto casual, Victor sentiu um calor que o fez esquecer o restaurante lotado. Você devia rir mais, Vic. Fica bem em você, disse. Ela quase tímida, e ele quis congelar aquele momento para sempre. Porém, a leveza do dia foi interrompida por um incidente que Victor não previra. Durante a tarde, enquanto a equipe testava o app, um e-mail chegou ao grupo da Code Hope. A Inovatec exigia uma auditoria surpresa para avaliar a alocação de recursos da startup. O remetente, Daniel, o assistente de Victor, aquele que quase o reconhecera dias antes, o coração de Victor disparou. Ele sabia que Daniel, com seu faro para detalhes, poderia farejar algo errado se o visse de novo. Pior ainda, o e-mail mencionava uma reunião presencial no dia seguinte, e Victor, como Vic, teria que estar lá. Ele tentou se esquivar, alegando uma consulta médica, mas Helena, sempre prática, insistiu. Nada disso, novato. Todo mundo precisa estar lá para mostrar que a Code Hope é séria. Você vem,
nem que eu tenha que te arrastar. O tom brincalhão dela não escondia a determinação, e Victor, preso em sua própria armadilha, apenas assentiu, o estômago embrulhado. Naquela noite, Victor aceitou um convite inesperado de Helena para um evento cultural em um centro comunitário onde ela fazia trabalho voluntário. Era uma noite de poesia e música, organizada para arrecadar fundos para crianças carentes. Victor, que nunca pisara em um lugar assim, ficou impressionado com a energia crua do evento. Poetas declamando versos cheios de dor e esperança, músicos tocando com instrumentos improvisados e Helena, no meio de tudo, organizando com uma paixão que parecia iluminar o ambiente. Ela o apresentou a um grupo de adolescentes que participavam de oficinas de arte. E um deles, um garoto magro chamado Lucas, perguntou a Victor: "Ei, tio, você é namorado da Lena? Porque ela fala de você o tempo todo." Helena ficou vermelha, dando um tapa leve no ombro do garoto. "Para de inventar, Lucas. Vic é só um amigo." Mas o só soou hesitante, e Victor sentiu o peito se encher de algo que ele não ousava nomear. Depois do evento, enquanto caminhavam por uma rua mal iluminada, Helena parou para amarrar o cadarço. Victor, num impulso, se abaixou para ajudá-la, e quando seus olhos se encontraram, o ar pareceu carregado. "Você é diferente, Vic. Não sei explicar, mas você me faz sentir que posso confiar de novo", disse ela, a voz baixa. Ele quis contar tudo ali, que ele era Victor Santos, que o disfarce era uma farsa, que ele estava se apaixonando por ela de um jeito que o assustava. Mas antes que pudesse falar, ela se levantou, rindo para quebrar o clima. "Vem, vamos pegar um sorvete, meu trato, para compensar o pastel de jaca horroroso." Ele riu, mas o momento perdido o perseguiu. Mais tarde, em seu apartamento, Victor recebeu uma ligação do advogado do pai. Rafael estava internado com complicações graves. "Ele insiste em te ver, Victor. Diz que precisa saber se você está cumprindo o desafio." O peso da doença do pai, somado à proximidade da auditoria e à culpa de mentir para Helena, o fez desabar. Ele olhou para uma mensagem que Helena enviara. "Valeu pela noite, novato. Você está começando a fazer parte do time." Com o celular na mão, ele sentiu lágrimas quentes escorrerem. Não pelo dinheiro em risco, mas por ela, por Rafael, por si mesmo. Ele estava se apaixonando, mas o castelo de mentiras estava prestes a ruir. Enquanto isso, Helena, em seu quarto, folheava o caderno onde escrevia para Miguel, seu noivo falecido. "Vi que me faz lembrar de você, Miguel, mas de um jeito bom. Ele parece carregar um peso como você carregava. Mas e se ele estiver escondendo algo? Não sei se aguento outra traição." O que ela não sabia, e Victor também não, era que o passado de Miguel estava ligado à Inovatec de uma forma que poderia explodir tudo. Anos antes, Miguel trabalhara em um projeto sigiloso da empresa, um projeto que terminara em escândalo e que Victor, como CEO, aprovara sem saber dos detalhes. Essa conexão, ainda oculta, estava prestes a vir à tona. E o próximo dia, com a auditoria, seria o começo do fim, do disfarce de Victor. Victor Santos sentia o peso do mundo sobre os ombros, um fardo que nenhum contrato bilionário jamais impusera. Restavam apenas 10 dias para o prazo do desafio de seu pai, Rafael, e a linha entre Vic, o programador desajeitado da Code Hope, e Victor, o CEO implacável da Inovatec, estava cada vez mais tênue. Ele acordava com o coração acelerado, não apenas pelo medo de perder a fortuna, mas pela certeza crescente de que estava apaixonado por Helena Ramírez. Cada momento com ela, as risadas compartilhadas, os olhares que pareciam promessas, o calor de suas mãos se tocando por acidente, o fazia querer ser o homem que ela via em Vic, mas a verdade, como uma corrente invisível, o puxava para baixo, e o dia da auditoria surpresa da Inovatec, marcada para aquela manhã, era uma ameaça que ele não podia mais ignorar. No escritório da Code Hope, o clima era de tensão disfarçada.
A equipe se preparava para receber Daniel, o assistente de Victor, que chegara com um tablet cheio de perguntas e um olhar que parecia dissecar tudo ao redor. Victor, escondido atrás de óculos baratos e uma camiseta desbotada, tentou se manter na sombra, ajudando com tarefas administrativas para evitar a tensão. Helena, sempre no comando, apresentava o progresso do aplicativo educacional com uma paixão que fazia até Daniel, com seu cinismo corporativo, parecer impressionado. Esse app pode mudar vidas. Não é só código, é esperança para crianças que nunca tiveram chance, disse ela, apontando para um gráfico que mostrava o impacto projetado. Victor, observando de longe, sentiu um orgulho que nunca sentira em suas próprias conquistas. Mas quando Daniel pediu para falar com cada membro da equipe, o pânico o atingiu como um choque elétrico. Você, Vic, certo? O que você faz aqui? Perguntou Daniel, fixando os olhos nele. Victor engoliu em seco, a voz quase falhando. Eu sou programador júnior. Ajudo com testes, ajustes no código. Daniel ergueu uma sobrancelha, claramente desconfiado. Interessante. Você me lembra alguém, mas não consigo lembrar quem. Helena, percebendo a tensão, interveio com um sorriso. O Vic é nosso coringa, Daniel. Ele tem um jeito único de contribuir. A sala riu, aliviando o momento. Mas Victor viu o olhar de Daniel demorar-se nele, como se tentasse montar um quebra-cabeça. Quando a auditoria terminou, Daniel saiu sem dizer mais nada, mas Victor sabia que o risco de ser desmascarado crescera exponencialmente. Após a reunião, Helena puxou Victor para um canto, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e excitação. Acho que impressionamos o cara da Inovatec. Se conseguirmos o apoio deles, esse app vai chegar a milhares de crianças. Ela segurou o braço dele, um gesto que já se tornava familiar, mas que ainda fazia o coração dele disparar. Você foi bem hoje, novato, mesmo parecendo que estava com medo de um fantasma. Ele riu nervoso e mudou de assunto. Que tal comemorarmos? Um café, eu pago. Ela aceitou e os dois acabaram em uma cafeteria pequena, com paredes cobertas de quadros tortos e o cheiro de bolo recém-assado. Sentados em uma mesa de canto, Helena começou a contar histórias sobre sua infância, quando sonhava em ser artista. Mas a vida a levou para o design gráfico. Eu queria pintar o mundo, Vicky, mas às vezes a gente pinta só um pedacinho, né? Ele olhou para ela, hipnotizado. Você pinta mais do que pensa, Helena. Você faz as coisas brilharem. O momento foi interrompido por um incidente e é cômico. Victor, tentando pegar o açúcar, derrubou a xícara de café na mesa, molhando a calça. Helena explodiu em risadas, entregando-lhe guardanapos. Você é um desastre ambulante, sabia? Como sobreviveu até os... Quantos anos você tem, aliás? Ele hesitou, percebendo que nunca contara detalhes pessoais. 30 e poucos, respondeu vago, e ela riu. Mistério ambulante. Um dia eu descubro tudo sobre você, Vic. O tom era brincalhão, mas havia uma curiosidade nos olhos dela que o deixou inquieto. Ele queria contar a verdade, mas o medo de perdê-la e o prazo apertado o mantinha preso. Naquela noite, Victor visitou Rafael no hospital. O pai, mais fraco a cada dia, estava conectado a tubos, mas seus olhos ainda carregavam um brilho teimoso. E então, filho, encontrou o que te pedi? Perguntou a voz rouca. Victor, sentado ao lado da cama, segurou a mão do pai, algo que não fazia desde criança. Eu acho que sim, pai. Mas não é tão simples. Ela é incrível. Mas eu não sei se ela vai me aceitar quando souber quem sou. Rafael sorriu, fraco. O amor não é simples, Victor, mas é a única coisa que vale a pena. Não desista dela, nem de você mesmo. As palavras ecoaram em Victor, mas a culpa o consumia. Ele estava mentindo para Helena, para o pai e, de certa forma, para si mesmo.
Enquanto isso, Helena, em seu apartamento, enfrentava suas próprias sombras. Depois de cuidar de Dona Clara, que tivera um dia tranquilo, ela abriu o caderno onde escrevia para Miguel, seu noivo falecido. Vic é diferente, Miguel. Ele me faz rir, me faz querer sonhar de novo. Mas hoje, na auditoria, ele parecia escondendo algo. Será que estou sendo cega outra vez? O que ela não contava era que naquela noite, enquanto organizava papéis antigos, encontrou uma carta de Miguel, escrita antes de sua morte. Era um pedido de desculpas, mencionando um projeto sujo com a Inovatec que o assombrava. Eu menti para você, Helena, porque achei que o dinheiro valia mais, mas não vale. Se eu pudesse voltar... As palavras a atingiram como um soco. Miguel estivera envolvido em um escândalo de dados da Inovatec, um caso que Victor, como CEO, autorizara sem saber que Miguel vazara informações para proteger a si mesmo. Helena não sabia disso ainda, mas a carta reacendeu suas desconfianças, não sobre Vic, mas sobre a Inovatec. De volta ao seu apartamento, Victor recebeu uma mensagem de Daniel. Achei estranho aquele programador, Vic. Vou investigar. Algo não cheira bem. O pânico o envolveu. Se Daniel descobrisse a verdade, tudo desmoronaria antes que ele pudesse contar a Helena. Ele precisava agir rápido. Mas como? Contar a verdade agora poderia afastá-la para sempre, especialmente com o passado dela marcado por traições. E o que ele não sabia era que a carta de Miguel, agora nas mãos de Helena, era uma bomba relógio, pronta para conectar o passado dela ao segredo dele de uma forma devastadora. Com apenas 10 dias restando, Victor sentia que o amor e a verdade estavam em uma corrida contra o tempo, e ele não sabia qual chegaria primeiro. Victor Santos sentia o chão sob seus pés se transformar em areia movediça. Com apenas 8 dias restantes para o prazo do desafio de seu pai, Rafael, a pressão para conquistar o amor verdadeiro de Helena Ramírez sem revelar sua identidade como o CEO da Inovatec era uma corda apertando seu pescoço. Mas o que o mantinha acordado à noite não era mais apenas a ameaça de perder a fortuna, era o medo de perder Helena, a mulher que, com seu riso fácil e sua força inabalável, estava redesenhando o mapa de sua alma. Cada dia como Vic, o programador júnior da Code Hope, o aproximava mais dela, mas também o empurrava para o limite de sua farsa. E agora, com a desconfiança de Daniel, seu assistente na Inovatec, e a carta misteriosa que Helena encontrara, o castelo de mentiras que Victor construíra estava prestes a desabar. Na manhã do 22º dia, o escritório da Code Hope estava em um estado de caos organizado. O lançamento do aplicativo educacional estava há 2 dias, e a equipe corria para polir os últimos detalhes. Victor, ainda lutando para manter sua fachada de programador inexperiente, tentava ajudar com testes finais, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não parava de pensar na mensagem de Daniel. Vou investigar. Se o assistente descobrisse que Vic era Victor Santos, o disfarce acabaria. E Helena, que já fora traída por mentiras no passado, poderia nunca perdoá-lo. Ele a observava de longe, enquanto ela ajustava o design do app com uma concentração feroz, o cabelo cacheado caindo sobre os olhos. Quando ela olhou para ele e sorriu, um gesto tão simples que parecia iluminar a sala, Victor sentiu um aperto no peito. Era amor, ele sabia, mas um amor envenenado pela verdade que ele escondia. Durante o intervalo, Helena o chamou para ajudá-la a carregar caixas de folhetos promocionais para o evento de lançamento. Enquanto empilhavam as caixas em um canto do escritório, ela começou a falar sobre o futuro do projeto. Sabe, Vic, esse app pode ser só um começo. Imagina se a gente conseguisse levar isso para outras cidades, para as crianças que nunca tiveram uma chance. Isso é maior que nós. A paixão na voz dela o contagiava. E por um momento, ele esqueceu o disfarce. Você já pensou em liderar algo assim, Helena? Tipo, ser a cara do projeto?
Você tem esse poder de inspirar as pessoas. Ela riu surpresa. Eu? Nossa, Vic, eu sou só uma designer tentando pagar as contas. Mas, sei lá, com você, falando assim, até parece possível. O olhar que ela lançou a ele era tão cheio de confiança que Victor quis contar tudo ali. Que ele podia fazer esse sonho dela realidade. Que ele era o dono da Inovatec. Que ele a amava. Mas antes que pudesse abrir a boca, Tiago apareceu gritando: Vic, você quebrou o servidor de teste de novo? A sala caiu na gargalhada e Helena, rindo, deu um tapinha no ombro dele. Você é um perigo, novato. Ainda bem que é bonitinho. O flerte entre eles era agora uma corrente elétrica, impossível de ignorar. Naquela tarde, enquanto a equipe fazia uma pausa para um lanche improvisado, Helena desafiou Victor a um jogo bobo de verdade ou consequência com os colegas. Quando chegou a vez dele, ela perguntou com um brilho malicioso nos olhos: Verdade, Vic, qual foi a coisa mais louca que você já fez por alguém que gostava? Ele congelou, a mente correndo por memórias de negociações agressivas, nunca de gestos românticos. Então, improvisou. Uma vez, fiquei 2 horas na chuva esperando uma amiga que esqueceu o guarda-chuva. Não foi grande coisa, mas eu faria de novo. Era uma mentira, mas Helena sorriu, tocada. Isso é fofo, Vic. Acho que você é mais romântico do que deixa transparecer. O coração dele disparou, mas a culpa o engoliu. Ele queria ser aquele homem para ela, mas cada palavra era uma traição. Naquela noite, Helena o convidou para ajudá-la em um evento na comunidade. Um jantar beneficente para arrecadar fundos para a escola onde o app seria lançado. Victor, que já jantara em galas com presidentes, se viu servindo sopa em pratos de plástico para famílias humildes, enquanto Helena dançava com crianças ao som de um violão improvisado. Em um momento, ela o puxou para dançar, rindo enquanto ele tropeçava nos próprios pés. Você é péssimo nisso, Vic. Relaxa, deixa eu te guiar. Ela segurou as mãos dele, os corpos tão próximos que ele podia sentir o calor dela, o perfume de baunilha misturado ao aroma de comida caseira. Você já pensou em como a vida é engraçada? A gente tromba com pessoas que mudam tudo, disse ela, os olhos fixos nos dele. Victor quis beijá-la ali, sob as luzes improvisadas do ginásio, mas o peso do segredo o segurou. Você mudou muita coisa para mim, Helena, murmurou ele. E ela corou, apertando as mãos dele antes de se afastar para ajudar uma criança que chamava. Mas a noite trouxe um golpe inesperado. Enquanto voltavam para casa, Helena, mais quieta que o normal, deixou escapar algo que o pegou, desprevenido. Vic, você já ouviu falar de um escândalo de dados na Inovatec, uns anos atrás? Eu encontrei uma carta do Miguel, meu noivo. Ele estava envolvido, disse que foi manipulado pela empresa. Isso tá mexendo comigo. O sangue de Victor gelou. Ele sabia do escândalo. Um vazamento de dados que ele, como CEO, autorizara a contenção sem saber que um funcionário, Miguel, tentara denunciar irregularidades antes de morrer. Ele não conhecia Miguel pessoalmente, mas agora o nome era uma faca em seu peito. Eu não sei muito sobre isso. Só o que saiu nas notícias. Mentiu, a voz falhando. Helena olhou para ele como se tentasse ler algo em seu rosto. É só que eu odeio mentiras, Vic. Depois do Miguel, eu jurei que nunca mais ia confiar em quem esconde a verdade. O silêncio que se seguiu foi sufocante. De volta ao seu apartamento, Victor recebeu uma ligação de Daniel. Chefe, eu sei que é você na Code Hope. O que está acontecendo? Por que está se passando por um programador? Victor, em pânico, tentou desconversar, mas Daniel foi firme. Vou manter isso em segredo, mas você precisa me explicar. E rápido. Victor prometeu contar tudo, mas pediu tempo. Ele sabia que Daniel podia ser leal, mas também ambicioso, e um deslize poderia expor tudo a Helena. No hospital, Rafael, cada vez mais fraco, olhou para o filho com uma mistura de esperança e urgência. Você está quase sem tempo, Victor. Mas não é só sobre a herança. É sobre quem você quer ser. As palavras do pai ecoaram,
enquanto Victor, sozinho, encarava o celular com uma mensagem de Helena. Obrigada pela noite, Vic. Você me faz bem, mesmo com meus fantasmas. Enquanto isso, Helena, em seu quarto, relia a carta de Miguel. Uma frase a assombrava. O CEO da Inovatec sabia de tudo, Helena. Ele aprovou o encobrimento. Ela não sabia que o CEO era Victor, mas a desconfiança sobre a Inovatec a fazia questionar tudo. Até mesmo Vic, que parecia tão genuíno, mas às vezes deixava escapar detalhes que não faziam sentido. Com o lançamento do app se aproximando e Daniel cada vez mais perto da verdade, Victor sentia a tempestade se formar. Ele precisava contar a verdade a Helena, mas o risco de perdê-la e o amor que ele agora sabia que sentia era maior que nunca. E o que ele não sabia era que Helena, movida pela carta, começara a pesquisar o escândalo da Inovatec, e cada clique a levava mais perto de descobrir quem Vic realmente era. Vitor Santos sentia o coração pulsar como um tambor. Cada batida, ecoando o peso dos 8 dias que se passaram desde o início do desafio de seu pai. Restavam apenas 5 dias para provar que Helena Ramírez poderia amá-lo como Vic, o programador desajeitado, e não como o bilionário CEO da Inovatec. Mas o amor que crescera dentro dele, um sentimento cru, real, que o fazia acordar pensando no sorriso dela e dormir com o eco de suas risadas, estava agora em guerra com a culpa de suas mentiras. A ameaça de Daniel, seu assistente, que descobrira o disfarce, e a carta de Miguel, o noivo falecido de Helena, que ligava a Inovatec a um escândalo do passado, eram como nuvens escuras se fechando sobre ele. O lançamento do aplicativo da Code Hope, marcado para o dia seguinte, seria o palco de uma tempestade que Victor não sabia se poderia enfrentar. Naquela manhã, o escritório da Code Hope vibrava com uma energia frenética. A equipe finalizava os últimos ajustes no aplicativo educacional e Helena, como sempre, era o coração da operação, coordenando designers, programadores e voluntários com uma determinação que parecia desafiar o cansaço. Victor, tentando manter o disfarce, se atrapalhava com tarefas simples, como organizar arquivos para o evento de lançamento. Em um momento de distração, ele derrubou uma pilha de folhetos e Helena, rindo, correu para ajudá-lo. Vic, sério, você precisa de um manual para viver. Como você sobreviveu até agora? Disse ela, o tom brincalhão suavizando a exaustão em seus olhos. Ele sorriu, mas o peso do segredo o impedia de rir de volta. Talvez eu só precise de alguém para me guiar, respondeu meio sério. E o olhar dela se demorou no dele, como se tentasse decifrar o que ele não dizia. O flerte entre eles, agora uma chama constante, se intensificava em pequenos momentos roubados. Durante uma pausa, enquanto a equipe testava o app, Helena o chamou para revisar um vídeo promocional. Sentados lado a lado, tão próximos que seus ombros se tocavam, ela apontou para a tela, onde crianças de uma escola comunitária apareciam usando o app. Olha isso, Vic. É por isso que eu faço o que faço. Essas crianças vão ter uma chance por causa de algo que a gente criou juntos. A voz dela tremia de emoção e Victor, sem pensar, segurou a mão dela. Você é incrível, Helena. Não é só o app, é você. Você faz tudo valer a pena. Ela corou, apertando a mão dele de volta, e por um instante o mundo ao redor desapareceu. Você está ficando perigoso com essas palavras, novato, murmurou ela. Mas o sorriso era tão genuíno que Victor sentiu o coração doer. Ele queria contar a verdade, mas o medo de perdê-la era mais forte que nunca. Naquela tarde, a tensão aumentou com a chegada de uma notícia inesperada. Daniel, o assistente de Victor, confirmou que estaria presente no evento de lançamento como representante da Inovatec. A mensagem dele para Victor foi curta e direta. Amanhã, no evento, precisamos conversar. Não posso mais ignorar isso. Victor sentiu o pânico subir pela espinha. Se Daniel o confrontasse na frente de Helena, o disfarce ruiria.
Ele pensou em fugir, em inventar uma desculpa para não ir, mas Helena o interrompeu enquanto ele tentava bolar um plano. Vic, você vem para o lançamento, né? Não aceito desculpas. Você é parte disso agora. O olhar dela, cheio de confiança e algo mais profundo, o prendeu. Eu estarei lá, prometeu ele, mesmo sabendo que poderia ser sua ruína. Naquela noite, Victor visitou Rafael no hospital. O pai, agora uma sombra do homem forte que fora, segurou sua mão com fraqueza. Você parece diferente, filho, mas humano. É ela, não é? Perguntou Rafael, os olhos brilhando apesar da dor. Victor assentiu, a voz embargada. É, pai, mas eu menti para ela. Se ela descobrir quem eu sou e o que a Inovatec fez, ela nunca vai me perdoar. Rafael suspirou, apertando a mão do filho. A verdade é um risco, Victor. Mas o amor de verdade enfrenta riscos. Se ela te ama, vai te perdoar. Mas você precisa ser corajoso. As palavras do pai ecoaram enquanto Victor voltava para casa, o peso da decisão o esmagando. Contar a verdade ou continuar a mentira. Cada opção parecia levar à perda. Enquanto isso, Helena, em seu apartamento, relia a carta de Miguel, as palavras queimando em sua mente. O CEO da Inovatec sabia de tudo, Helena. Ele aprovou o encobrimento. Movida por uma mistura de raiva e curiosidade, ela passou a noite pesquisando o escândalo de dados da Inovatec. Descobriu artigos antigos, fóruns obscuros e até um relatório interno vazado que mencionava Victor Santos como o responsável por autorizar a contenção do vazamento. O nome Victor não significava nada para ela ainda, mas a raiva contra a Inovatec crescia. Como uma empresa que financia nosso app pode ter feito algo assim? Murmurou ela, escrevendo no caderno. E Vic, ele trabalha com a gente, mas às vezes parece saber mais do que diz. Será que ele sabe de algo? A desconfiança a corroía, mas o pensamento do sorriso de Vic, da forma como ele a fazia rir e se sentir viva, a confundia ainda mais. Na manhã seguinte, horas antes do evento de lançamento, Victor e Helena se encontraram no ginásio onde o evento aconteceria. Enquanto montavam o palco, ela o puxou para um canto, os olhos sérios. Vic, posso te perguntar uma coisa? Você já trabalhou com a Inovatec antes de vir para Code Hope? Tipo, de verdade? A pergunta o pegou desprevenido e ele gaguejou. Eu só sei o que todo mundo sabe. Por quê? Ela hesitou, mordendo o lábio. É que encontrei umas coisas sobre eles, coisas ruins. E você às vezes parece, não sei, diferente. Antes que ele pudesse responder, uma criança correu até Helena pedindo ajuda, e o momento se desfez. Mas Victor sabia que o tempo estava acabando. Enquanto o evento se aproximava, com a chegada de professores, voluntários e jornalistas locais, Victor viu Daniel entrar no ginásio, o olhar afiado varrendo a multidão. Helena, ao lado de Victor, ajustava o microfone, alheia ao perigo. Vai dar tudo certo, Vic. A gente fez algo incrível, disse ela, apertando o braço dele. Ele sorriu, mas o pânico crescia. Daniel estava a poucos metros, e a carta de Miguel que Helena guardava na bolsa era uma bomba prestes a explodir. Victor sabia que precisava contar a verdade antes que o destino o fizesse por ele. Mas como? Quando cada palavra poderia destruir o amor que ele finalmente encontrara. E o que ele não sabia era que Helena, naquela manhã, encontrara uma foto antiga do escândalo da Inovatec com o nome Victor Santos, destacado. O nome ainda não conectava a Vic, mas a semente da dúvida estava plantada, e o evento de lançamento seria o palco onde tudo poderia colidir. Victor Santos estava à beira de um precipício, com apenas 3 dias restando para o prazo do desafio de seu pai, Rafael. O peso de suas mentiras como Vic, o programador júnior da Code Hope, era agora uma corrente que o sufocava, enquanto o amor por Helena Ramírez queimava em seu peito com uma intensidade que ele nunca imaginara possível.
evento de lançamento do aplicativo educacional, que acontecera na noite anterior, fora um sucesso estrondoso. Crianças sorrindo, professores emocionados e Helena brilhando como a alma do projeto. Mas a presença de Daniel, o assistente de Vitor que sabia a verdade, e a carta de Miguel, que ligava a Inovatec a um escândalo do passado, pairavam como uma tempestade pronta para destruir tudo. Vitor sabia que a verdade não podia mais ser adiada, mas o medo de perder Helena e o amor que ele agora entendia ser mais valioso que qualquer fortuna o paralisava. Na manhã após o lançamento, o escritório da Code Hope estava calmo, com a equipe exausta, mas eufórica. Helena, com olheiras disfarçadas por um sorriso radiante, organizava fotos do evento para um relatório à Inovatec. Victor, tentando manter o disfarce, ajudava a arquivar documentos, mas sua mente estava em turbulência. Durante o evento, Daniel o encurralara em um canto, sussurrando: "Chefe, isso é loucura. Se você não contar a verdade, eu vou ter que falar. Não posso fingir que não sei." Victor implorara por mais um dia, prometendo explicar tudo, mas sabia que o tempo estava acabando. E Helena, que passara a noite relendo a carta de Miguel e pesquisando o escândalo da Inovatec, estava cada vez mais inquieta. Ela encontrara uma foto antiga de Vitor Santos em um artigo, mas ainda não conectara o nome ao Vic que conhecera até agora. Enquanto a equipe fazia uma pausa para um café, Helena puxou Victor para uma sala vazia, os olhos verdes carregados de uma mistura de confusão e determinação. "Vic, preciso te perguntar uma coisa, e quero a verdade. Você já trabalhou diretamente com a Inovatec, não como parceiro da Code Hope, mas dentro da empresa?" O coração de Victor disparou, a boca seca. Ele tentou desviar, mas a intensidade do olhar dela o prendeu. "Por que a pergunta, Helena? O que está acontecendo?" Ela respirou fundo, puxando a carta de Miguel da bolsa. "Meu noivo, Miguel, trabalhou em um projeto da Inovatec. Ele disse que o CEO sabia de um vazamento de dados e encobriu tudo. Isso destruiu ele, Vic. E agora eu descubro que a Inovatec está por trás do nosso app. Eu preciso saber se você sabe de algo." O pânico o engoliu. Ele era o CEO. Ele autorizara o encobrimento sem saber que Miguel tentara denunciar o caso. "Helena, eu não sei dos detalhes. Só sei que a Inovatec mudou muito desde então", gaguejou ele, odiando cada palavra. Ela franziu a testa desconfiada. "Você está escondendo algo, Vic. Eu sinto, e eu não aguento mais mentiras." Antes que ele pudesse responder, Daniel entrou na sala, o rosto sério. "Vic, ou melhor, Victor Santos, precisamos conversar. Agora." O nome caiu como um trovão. Helena congelou, os olhos arregalados, passando de Daniel para Victor. "Victor Santos, o CEO da Inovatec?" perguntou ela, a voz tremendo. Victor sentiu o chão sumir. "Helena, deixa eu explicar", começou ele, mas ela recuou, a carta caindo de suas mãos. "Você é ele? O tempo? Todo... Você mentiu para mim? Sobre quem você é? Sobre tudo?" A dor na voz dela era uma faca em seu peito. Daniel, percebendo o caos, tentou intervir, mas Victor o cortou. "Saia, Daniel. Isso é entre mim e ela." Daniel hesitou, mas saiu, deixando-os sozinhos. Victor, com lágrimas nos olhos, tentou se aproximar. "Helena, eu não queria mentir. Meu pai me deu um desafio, encontrar alguém que me amasse sem saber quem eu sou. Eu precisava provar que podia ser mais que o dinheiro, mais que o nome. E então eu te conheci e tudo mudou. Eu me apaixonei por você, pelo jeito que você luta, pelo seu coração. Eu ia contar, juro." Helena, com lágrimas escorrendo, balançou a cabeça. "Você é o homem que destruiu o Miguel. Você sabia do vazamento, Victor. E agora fingiu ser outra pessoa pra... O quê? Ganhar um jogo? Eu confiei em você." Ela pegou a bolsa e saiu correndo, deixando Victor parado, o coração em pedaços. Desesperado, Victor foi ao hospital ver Rafael, que estava em seus últimos dias.
Pai, fraco, ouviu a história com lágrimas nos olhos. Você a ama, filho. Isso eu vejo. Mas amor sem verdade é só uma sombra. Vá atrás dela, mesmo que perca tudo. Inspirado, Victor correu para a casa de Helena. Mas Dona Clara, confusa pelo Alzheimer, disse que ela saíra para pensar. Ele passou o dia procurando-a, enviando mensagens que ela não respondia. Naquela noite, exausto, ele voltou ao ginásio onde o evento acontecera, um lugar que guardava memórias dos momentos com ela. Para sua surpresa, Helena estava lá sentada nas arquibancadas, olhando o mural que pintaram juntos. Helena, começou ele, mas ela levantou a mão. Eu li tudo sobre o escândalo, Victor. Você encobriu o vazamento. Miguel tentou denunciar e a pressão o quebrou. Ele morreu se sentindo um fracasso por causa de você. Victor caiu de joelhos, a voz rouca. Eu não sabia quem ele era, Helena. Eu era um CEO que só via números, não pessoas. Mas você me mudou. Você me fez querer ser melhor, ser o Vic que você viu. Eu te amo e não por causa do desafio, mas porque você é a pessoa mais real que já conheci. Se eu perder tudo, a fortuna, a empresa, não me importa. Contanto que eu não perca você. Ele tirou o relógio Rolex do pulso, jogando-o no chão. Isso não sou eu. Você é. Helena, com lágrimas escorrendo, olhou para ele, o coração em conflito. Eu também me apaixonei por você, Vic. Pelo homem que riu comigo, que pintou aquele pássaro horrível com minha mãe. Mas como eu confio em você agora, antes que ele pudesse responder, ela se levantou hesitante e tocou o rosto dele. Eu preciso de tempo, Victor, mas não desista de mim. Ela se afastou, deixando-o no ginásio, o coração partido, mas com uma faísca de esperança. No último dia do prazo, Victor recebeu a notícia que temia. Rafael falecera naquela manhã, deixando uma carta. Victor, você encontrou o amor, mesmo que doa. A herança é sua, mas o que importa é o que você faz agora. Seja o homem que ela ama. A Inovatec passou para Victor, mas ele doou metade para a fundação de Rafael, para apoiar projetos como o da Code Hope. Meses depois, Helena reapareceu, convidando-o para um café. Eu perdoei você, Victor. Não pelo dinheiro, mas pelo homem que você está tentando ser. Eles se abraçaram, e sob o mesmo céu que testemunhara suas mentiras, começaram a construir algo verdadeiro. Um amor que sobrevivera à verdade, mais forte que qualquer fortuna.